É entrevista que vocês querem aqui no canal do Casal Escapé? Bom, então fica no vídeo que hoje nós trouxemos aqui uma presença muito top pra vocês, com uma história de vida sensacional e uma imigração aí, ó, pra dar até um medinho. Mas bora saber um pouquinho da história dela? Então fica no vídeo que hoje a gente tem entrevista. Casal Escapé na área pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, tô aqui, ó, com a minha amiga parceira, irmã em Cristo, lá da nossa célula, inclusive, Joyce. E a gente tem uma história muito legal pra contar pra vocês. Desde que a gente se conheceu lá na célula, a gente ficou muito impactado com a história de vida dela aqui em Portugal, como que ela fez na imigração e tudo mais. E já tínhamos soltado a proposta desde já tem o quê? Uns 3, 4 meses. Pra vir gravar pra vocês, pra contar um pouco da história dela, contar um pouco das dificuldades que ela passou e não só isso, do sucesso que ela é hoje aqui em Portugal, graças a Deus. Então primeiro vamos começar se apresentando, né? Quem é você? Então, eu sou a Joyce, tô em Portugal já vai fazer 3 anos. Cheguei dia 14 de agosto de 2019 aqui. Isso, eu sou lá de Belo Horizonte. Bom, então né? é isso, Joyce, Mineirinho Uai. Vocês perceberam que as entrevistas aqui do canal tem vindo bastante gente de Minas, né, Tiagueira? Tiagueira está ali atrás, do outro lado. A Joyce tem 2 filhos, né, amiga? Tenho 2 filhos. 2 filhos e é casada. Então, começando por aí, bora voltar lá em agosto de 2018, né? Isso. 2018. 2019. 2019, desculpa. Corrigindo, gente. Agosto de 2019, que é a pessoa que... Eu nunca erro data, vocês sabem, né? Pessoa Claro. que com certeza acerta sempre. Vamos lá, nega. O que te fez querer vir pra Portugal primeiro, assim, sabe? Então, a primeira coisa que todo brasileiro sempre pensa é a qualidade de vida. Mas pra mim era o futebol com meu filho. Então, veio totalmente inverso, né? Do que muitas famílias pensam. Eu queria que meu filho jogasse na Europa, porque no Brasil também não tava dando muita questão de ficar lá e tudo. Aí juntou uma coisa com a outra e aí vim pra Portugal. Pro futuro dele. Inclusive, vamos ter vídeo com esse menininho aqui, vocês precisam conhecer um pouco mais da história dele também. Daqui a pouco ele aparece aqui no canal. E aí, como é que foi essa estrutura? Você veio pra cá sozinha? Como é que foi esse planejamento aí pré-Portugal? Sim, teve um planejamento, né, entre eu, meu esposo, minha mãe, né, meus filhos também. Mas o planejamento não saiu como esperava. Foi totalmente inverso do que planejamos. Eu tinha uma empresa, né, de bronze no Brasil, onde eu tive uma proposta de dar curso na Europa. E aí meu marido falou, olha, como você é mais corajosa, vai você primeiro e faz a cama. E aí eu peguei essa deixa aí dele. E vim com também o planejamento de ficar sem eles 3 meses, que era o tempo de estabilizar, aquela coisa que na cabeça de todo imigrante você vai estabilizar em 3 meses. E aí foi. E eu vim. E aí cheguei aqui, foi tudo certinho, meu marido me deixou no aeroporto, foi tudo ok. Chorou. Chorei. Não, ele segurou muito, ele me fez muito rir, né, antes de eu embarcar, então eu fiquei muito segura. E ele... tranquilo também. E ele falou que só chorou depois. No carro lá no aeroporto. Mas eu automaticamente não chorei ali também pela força que ele me deu. Fiz uma imigração em Madrid, muito tranquila, por sinal. Porque a primeira coisa, e hoje eu uso isso pra vida e passo isso pras pessoas, é sair dos grupos paralelos. Porque isso só deixa a gente mais travado, deixa a gente com informação que muitas vezes é inverídicas e... deixa a gente muita e trava muita gente. Então eu fiz uma imigração muito tranquila em Madrid para chegar aqui. Então até aí tranquilo. Cheguei aqui em Lisboa praticamente sem conhecer ninguém. Tinha uma amiga que eu conheci no WhatsApp de um grupo e virou amiga pra vida, que hoje até é minha comadre. E ela grávida foi me buscar no aeroporto 7 horas da noite. Fui pra um hostel. Trouxe muito pouco dinheiro, gente.
Trouxe, Quanto? trouxe 400 euros. 400 euros. Foi muito Nossa. pouco dinheiro. Dava mal pra pagar o quarto, né? Mal, porque querendo ou não, era 10 dias do hostel. Aí tudo certo. Mas o meu foco era a documentação pro meu filho vir jogar aqui. Então, esse foco me deixava, assim, tranquila. Porque você tinha um alvo, Porque eu né? tinha um alvo. E aí, no mesmo dia, eu fui num culto, né? Numa igreja que essa minha amiga me levou. Conheci o pessoal lá, que eu não falo muito, né? Eu sou uma pessoa que fala super pouco. Menina, nós duas Super pouco. estamos quase sendo mandadas embora do apartamento. É verdade. E aí, falo super pouco e fiz amizade naquele mesmo dia que me indicaram um restaurante. Gente, nunca trabalhei em restaurante, tá? Nunca na minha vida. Cheguei aqui com cílios, super cara da Europa, unhas enormes, tudo certo. E aí, no outro dia, eu já fiz a entrevista, mas nesse dia também, eu optei, tá? Eu também não sou a favor das pessoas pagarem esses valores exorbitantes para fazer documentação, mas no meu caso, Foi o jeito. foi o jeito pelo fato. Eu estava sozinha, sem ninguém. Essa minha amiga, ela ainda não tinha residência, não podia fazer nada por mim. Ela tinha síndrome do pânico, então ela não podia ficar andando por Lisboa. Muita gente, né? Muita. Então ela não podia andar sozinha, então dependia do marido dela que trabalhava. E nisso eu optei por pagar. Paguei 130 euros nesse dia de manhã. Fiz toda a documentação inicial. Isso a gente já tá aqui no segundo dia de Portugal? Segundo dia. Nesse mesmo dia, Quanta coisa! Foi tudo assim. Eu marquei com ele 8 da manhã. Saí do hostel sem saber onde que eu tava. Perdida. Que aí foi também uma das questões do dinheiro acabar, tá, gente? Porque quando você fica perdida em Portugal sem o passe, você gasta muito. Yeah. Então, eu fiquei perdida, mas consegui achar o rapaz e peguei a fila das finanças, fiz tudo, abri a conta, fiz o meu NIS, fiz o meu NIF também, abri atividades e fiz o meu cartão. Pra se organizar ali, Tudo. né? Aquilo ali, naquele dia de manhã, eu me organizei nisso. Meio-dia, tinha uma entrevista lá no restaurante e passei, gente, a primeira entrevista. Ó, que coisa. Aqui todo mundo imigrante passa, gente. Não fica com esse medinho, não. E aí, entrei no restaurante com contrato. Aí, entrei... Então, no segundo dia, peguei lá as referências pro outro dia eu começar. Beleza, gente. Terceiro dia Então, você já no tava segundo dia, documentada, empregada. já trabalhando. Porque restaurante aqui é Caraca. assim, ó, gente. Você tem que trabalhar. Então, eu já tava trabalhando no terceiro dia aqui. Deus foi muito bom porque em pouco tempo que eu fiquei em grupos, eu conheci pessoas. Isso é muito bom. E nessas conhecer pessoas, no primeiro final de semana, como eu ainda eu tinha ainda folga, fui na casa de uma amiga, conheci ela, depois no outro final de semana, numa outra folga, fui na casa de outra amiga, que hoje eu falo amiga porque hoje estão comigo pra vida. Então, foi pessoas que foi, assim, primordial aqui. O famoso momento. network, né? Que a gente sempre fala aqui no canal com vocês. Conhecer pessoas é a chave de todo sucesso aqui no começo. Sim, sim. E é o segredo pra gente seguir aqui, né? Imigrar é isso. E aí, terceiro dia, eu já tava com tudo isso, trabalhando, 15 dias em Portugal. Eu já não tinha dinheiro, não tinha. Acabou tudo. Porque demorava, era no Marquês de Pombal pra pegar o cartão. E eu morava num lugar que era afastado, só tinha autocarro pra subir pra pegar o metro. Então era tipo distâncias que pra mim, em Belo Horizonte, não era uma coisa tão ruim. Mas aqui era ruim porque eu não conhecia. E eu trabalhava bastante longe ao ponto de vista de autocarro. De carro eu seria perto. Mas nesse contexto todo, com 15 dias, eu estava com o meu contrato. Então, com 15 dias, eu estava com o meu contrato e aí eu comecei a fuçar para fazer a manifestação de interesse. Nossa. Aí eu fucei e tinha que ter um meio de subsistência. Sim. E aí eu esperei dar meu primeiro mês, peguei o meu contra-cheque, diz aí no Brasil, né? O olerite, O né? olerite. No Brasil, o olerite. E fiz a minha manifestação com um mês que eu estava em Portugal. Então, esse foi meu primeiro instante em Portugal. Com um mês, eu já tinha minha manifestação aceita. Trabalho, documento, MMI. Sim. Caramba. E no percurso desse um mês,
Passei, fiquei 10 dias no hostel, aí tive que fazer o conhecimento das pessoas, que eu conhecia as pessoas E mesmo. esse hostel era sozinho ou tipo, tinha mais Era gente? um quarto compartilhado com 3 mulheres. Ah, 3 menos mulheres. É um hostel muito gostosinho, tinha café da manhã. mal. Não, gente, não pesquisei hostel, não pesquisei. Cara de verdade, pau. eu sou honesta, é verdade, não fiz isso. Mas foi um que era mais em conta e deu certo. Tá, tudo bem. Deu tudo Então, bem. peraí. Até agora, a gente tá tendo história de sucesso. Sim, sim. A gente conseguiu a manifestação aí no primeiro mês, praticamente. Toda documentada, a casa... Mas aí, quando que as coisas começam a meio que perder o controle aqui? Porque a gente sabe que a história não é tão bonita assim, não. Então, a questão toda aí é... Porque muita gente aqui usa outras coisas. Eu, por mais que eu fiquei sem dinheiro, eu trabalhava. E o serviço de restauração, ele é um serviço extenso, não pela carga horária, é porque ele é repartido. Pesa. Gente, eu ficava no banheiro na minha pausa de 3 horas. Eu tenho foto no banheiro. Era o único lugar que porque dava. era um lugar que tinha um sofazinho bonitinho pra me sentar e eu dormia lá. E nesse tempo, era a questão. Então, todo o perrengue chique que as pessoas falam, eu tive no meio de um mês, mas eu conseguia ter a consciência de não passar tanta do jeito que as pessoas passam. Então, eu aproveitava que eu podia tomar café, almoçar, jantar no trabalho, então aquilo ali me supria. Então tava tudo certo. E a gente fala também que no primeiro mês a gente tá naquela euforia ainda, né? De vivendo na Europa. Sim. E eu acho que também contribuiu no começo porque você tinha um propósito muito grande, né? Sim. Que era o seu filho. Então, Sim. tipo, aquilo te motivava. Bom, tá ruim, mas pela, vai ficar bom uma hora. Eu tentava ser forte pra não passar isso pra eles no Brasil, porque tava meu esposo e meus filhos no Brasil. Tava já complicado, porque querendo ou não, já bate a saudade, querendo ou não, meu marido, tipo, já não pensava da mesma forma. Os meus filhos eram muito tranquilos. Eu sempre brinco, ele sempre até fala isso com eles. Então me pergunta, Joyce, qual que foi o filho que deu mais trabalho? Eu falo, o filho da minha sogra. Porque me deu todos os trabalhos, gente. Toda a minha preocupação no Brasil era realmente comer George Douglas. Então todo mundo aqui conhece George Douglas. Já fizeram vídeo, já fizeram stories, todo mundo colocando George Douglas. E eu falo assim, que nesse caso de um mês, foi essa luta da saudade, que eu falo que é a pior saudade que existe. Porque a saudade de vida, de você ter a pessoa em vida e você não conseguir palpar ela é muito dolorosa. Então, e aqui se dá uma proporção maior. Então, era nessa questão. Eu passei todos esses perrengues, mas eu conseguia sair deles. Então, a fome que eu poderia sentir, porque eu estava sem dinheiro, eu ia, comia no trabalho, nas minhas folgas. Essas pessoas que eu conheci nos grupos me convidavam pra ir na casa e aí eu almoçava. Então, era só aquela alimentação. Nossa. Era Você só não aquela tinha comida alimentação. em casa. Não tinha. E era só aquela alimentação. Nesse percurso de me perder, porque aqui a gente se perde. Real. Eu conheci um anjo da minha vida, que é a Cecília, que é onde que eu consegui, onde que eu me senti em casa, que foi onde que eu consegui um quarto pra morar. Porque eu saí do hostel, fui pra um quarto, onde que não tinha estrutura. Moravam 3 homens, 2 homens e meio, que eu falo. Porque o Júlio, pra mim, era tipo, ele era mais velho e, né, ele tinha a opção de sexual, que pra mim eu achava assim, meu amiga, nós éramos amigas. Então, era uma pessoa que eu conversava bastante, mas aquele quarto, pra mim, eu dormia no chão. Não. Tava ainda bom, né, gente? Porque era verão. Porque se fosse inverno, olha como eu estou, gente. Ainda nem chegou lá. Eu estou gelada, porque eu tenho muito frio. Então, foi a minha companhia e nesse percurso eu me perdi. E não tinha dinheiro pra ir embora. Caraca. E eu encontrei a Cecília no ponto de ônibus, que me ajudou, me levou na casa dela. Assim, pagou um Uber pra mim sem me conhecer. O cara do Uber ainda falou assim, não, mas você saiu do Brasil pra morar aqui. Eu fui morar, tipo, muitas pessoas aqui falam bairros sociais. E eu morei num bairro social quando eu cheguei. Que é favela, gente, lá no Brasil. Existe favela aqui. Não maqueia que tá tudo perfeito nisso. Mesmo. Existe. E eu não fazia nem stories, porque eu falo assim, meu Deus, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão achar? O que tá acontecendo? E tudo bem, porque ainda nós temos o ego de brasileiro, temos aquela coisa de se mostrar. Então, pra mim, era um preconceito meu mesmo.
E você guardar pra você, né? E esse mês era cheio de detalhes internos dentro, mas que foi coisas boas. Então eu tento frisar mais as coisas boas e não tentar passar para as outras pessoas que estão vindo só as coisas ruins. Eu sei que tem, eu sei que dá certo, eu sei que vale a pena. No começo todo mundo sofre, né? Sofre. E eu falo que se você não pegar numa coisa maior, eu peguei nas coisas do Senhor. E tudo bem. Mas tem pessoas que se apegam em outras coisas e que não conseguem resistir. Eu tive várias pessoas que voltaram, várias. E passou pela sua cabeça alguma vez voltar? Passou, sim, pelo fato de eu chegar a 1 ano. E aí já é 1 ano, gente. 1 ano! Calma que a gente já vai falar quanto tempo você ficou longe dele. Porque eu não via, a dor era muita. Tipo assim, eu conseguia já abrir a janela do meu quarto. Porque eu não abria a janela do meu quarto. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que era a depressão, ela existe. Mas quando você dá força pra ela, ela é muito mais forte. Eu não tive uma depressão do que as pessoas passam, tipo, tirar a vida e tudo, do que a gente vê aqui muito, né? Mas eu tive eu acho que a depressão que eu tive era da saudade e aquilo ali não me dava força pra ver a luz do dia. Nossa. Eu não queria. Eu via a luz do dia trabalhando. Mas não via a luz do dia. Você não tinha motivação? Tinha. Era uma coisa assim diária. Que eu ligava, então eu ficava 24 horas ligada no Brasil. Todo mundo falava, Joyce, eu tava ligada no Brasil. Então, o que eu pude de não conhecer Portugal, eu não conheci. Eu não conheci o Portugal enquanto a minha família não chegou. Eu trabalhava, vivia pra trabalhar, vivia pra mandar dinheiro pro Brasil. Não tinha gasto em Portugal. Então, roupa de frio, agasalhos, essas coisas. Alimentações específicas, tipo sair pro restaurante, né? Tudo isso, gente, eu fiz quando a minha família chegou. Você não existia enquanto eles não estavam. Eu trabalhava na frente da praia, da Costa da Caparica. O pessoal, Joyce, vamos sair, nós saímos meio-dia, vamos pra praia. Não ia. Quando eu ia, aquilo ali era momentâneo. Quando eu gravava um stories, quando eu mandava um vídeo, mandava uma foto, as pessoas, elas enxergam a gente pelo aquilo ali. Mas só quem me conhecia adentro, que entendia sabia que aquilo ali era uma dor e era pra passar para as pessoas que não era tão dolorido, sabe? Pra passar a suposição que você tava bem, mas no final, no fundo, você não tava bem, não né? Tava. Na verdade, uma coisa que eu e o Thiago fala, tem coisas que a gente passa aqui que a nossa família nunca vai saber. Porque eu e o Thiago também, a gente tem umas histórias assim que a gente fala assim, meu Deus, vamos contar pra gente? Vamos contar pra gente? Que melhor não me divulgar. Ô, Joyce, então no caso a gente já passou 1 ano, né? Nesse 1 ano você continuou sempre no restaurante? Não, eu saí do restaurante com 1 mês que eu tava lá e fiz minha manifestação de interesse. Gente, é verdade tem que ser dita. Então, não nasci pra isso. E depois você foi pra onde? E aí, realmente é pesado o restaurante, é isso? Sim, mas eu não achava pesado. Eu achava que eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo enxergar as coisas do jeito que as pessoas enxergam. Sim, como? Por exemplo, a pessoa tá lá. A pessoa, ela não procura ter as informações. E em Portugal, em qualquer lugar que vocês for emigrar, vocês têm que perguntar informação. Eu não sei se no canal tem muitos cristãos, mas, gente, quem é cristão? Cristão em si, não é evangélico, católico, nada, não é cristão, acredita em Deus. Gente, a Bíblia tá ali pra tirar a gente disso. Ela fala certinho, o conhecimento te liberta. Te liberta. Essa foi a minha fase, assim, da minha vida aqui em Portugal. Por quê? Quando eu comecei a procurar, eu via que eu não tinha que viver aquilo. Então eu tava na minha zona de conforto, porque o restaurante só tinha brasileiro. Então eu tava na minha zona de conforto, gente. Era muito legal, porque tava na minha zona de conforto. Quando eu saí de lá, eu fui pra um telemarketing. Só português? Gente, só português. O português que me contratou ama os brasileiros. Tá. Então entende super a nossa história. Ele acreditou no meu currículo, né? Porque o currículo é você dizer. Não é o currículo, você fazer só aquele currículo do Tem muita coisa no nosso currículo do Brasil que nem funciona. Nada, aqui, né? nada. E o meu jeito de falar, tudo, ele foi e falou, não, você vai trabalhar comigo. E eu fui trabalhar, e eu sempre trabalhei de telemarketing no Brasil, em muitas empresas. O que aconteceu? Eu cheguei, fiquei numa equipe que o português não conhecia o Brasil. E ele era meio bitolado, 17 anos na mesma profissão, na mesma. Isso pra mim é inadmissível. Nossa, é verdade. Porque eu não sei viver na mesma coisa. Eu sou uma pessoa que todo dia eu quero viver um um novo.
E aí essa pessoa falava assim, você não nasceu pra isso. E aí foi quando eu saí da minha zona de conforto em Portugal. Porque eu via quantas pessoas morriam, né, com palavras negativas, que pra gente é negativo. Especialmente quem é mineiro, porque vamos me entender. Porque nós temos um jeito de falar que Mais não quer amorosinho, mais machucar. sequinha. E pra Você mim- caça um jeito da palavra. Tudo. E pra mim aquilo me machucava. Aquilo me machucava. Eu chegava, eu queria ir embora. Eu fiquei 2 meses naquela empresa. Era uma empresa que se pagava bem. Era uma empresa que eu trabalhava de segunda a sexta. Era uma empresa que qualquer brasileiro queria trabalhar. Mas eu era um robô. Eles queriam que eu falasse o português de Portugal. Em 2 meses, 3, já tava, 2 meses, né? Primeiro mês, com 1 mês só em Portugal. Eles queriam que eu falasse português de Portugal. Eu fazia script com meu marido no Brasil, com meus amigos, e não entrava aquilo Pra na minha tentar cabeça. se misturar, mas não dava. E eu falava, Deus, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. E eu sofrendo, porque aí eu sofri. Eu falo que quando eu saí da zona de conforto aqui dentro, eu sofri. Nesses 2 meses que eu fiquei lá. Hoje você olha isso, tipo, com preconceito com você? Não. Ou foi mesmo porque ele não gostava de... Eu acho que sim, o conhecimento liberta e eu acho que todos tinham. Eu falo que a diferença de Portugal pro Brasil é somente que eles não divulgam. Nós não temos esse conhecimento lá no Brasil. Sim, verdade. Nós tem tudo A gente conhece pouco de Portugal, muito. né? Quando você chega aqui, é outra coisa. Então, se eu fosse levar isso pro coração, eu falava assim, não gosto de brasileiro não, entendeu? Xenofobia e tudo, é o que o brasileiro pega. Eles pegam isso, não é só o brasileiro, é qualquer imigrante. A ruindade. É porque o português é mal educado. Não, gente. O português, quando ele gosta de você, é verdadeiro. Acredite. Acredita, de Ele pode verdade. ser seco, mas é verdade. Eu tenho uma portuguesa que eu amo ela. Eu amo ela. É tipo, cada um aqui tem uma história com o português. Então, Sim. eu tenho com uma. Então, eu não levei isso pro coração. Eu só saí. Que é o que o brasileiro não faz. Ele prefere... Eu tô falando do Brasil em si, gente, porque é o que eu mais vi. Por quê? O brasileiro prefere ficar ali achando que aquilo ali é pra se regularizar no país. E não vai conseguir, porque ele pode até conseguir, mas vai demorar. Ele vai tomar uma birra, ou do Brasil, ou daqui. Sim. Mas vai conseguir muito na dor. Sim. E foi o que eu não me apeguei. Fiquei 2 meses, agradeci a oportunidade a quem me deu. E fui pra telecomunicação, que é onde eu consegui trazer minha família. É onde que eu brigo mesmo. Falo com o pessoal, gente, tira a visão de contrato de trabalho. Se você tem uma atividade aberta, vai fazer um comercial, vai vender. Cara, tu ganha bem. Tu consegue se regularizar no país na mesma. Você consegue ter benefícios que você não tem. Cara, aqui nós vivemos na Europa, eu acho que eu já tinha essa cultura no Brasil, de pagar seguro. Chega no seu banco, faz um seguro. É o mesmo seguro que a sua empresa tem que ter com você. Que a empresa que te dá contrato é a única diferença. É tu tira, porque você correu atrás de conhecimento. Yeah. E eu vejo muitas pessoas aqui submetendo a coisas... Porque padecem do conhecimento, né? Totalmente. Sim. Então, nesse 1 ano foi, tipo, essa questão toda. Todo o meu sofrimento não foi necessidade. Que o que foi de necessidade eu consegui contornar. Mas foi a saudade. Yeah. A saudade. Então passou 1 ano e quando que os meninos vêm pra cá? Então, Já tinha quanto tempo? quando chegou a pandemia, eu trabalhava comercial. Comercial aqui é o porta a porta do Brasil, né? Tem isso. E o porta a porta do Brasil já vem com um preconceito muito grande. E aqui você não tem preconceito. O brasileiro sobressai aqui. Não é jeitinho. Nós não temos jeitinho, nós estamos a 10 passos. À frente. A 10 passos à frente. Isso, só quem chega aqui e abre as vendas que consegue ver isso. Mas prefere acusar um outro conterrâneo e falar assim, nossa, aquele ali que é tudo fácil. Não é fácil, gente. É porque a gente... nós sempre tivemos uma criação, desde que nós era pequenininho de fazer o quê? Crescer com o nosso país. Tá. Porque se a gente não crescesse, nós entrava na miséria. Ficava pra E trás. aqui não. Aqui é tudo acessível. Você come bem, você veste bem, você usa tudo bem. Porém, o português, ele não é acomodado, como as pessoas dizem. Eles vivem como o país deles andam.
Imagina um brasileiro chegando aqui com o país todo parado. Eu não consigo viver com 600 euros. Mas tem gente que consegue. Tudo bem. Eu não consigo, mas você consegue, tá tudo certo. Então, quando entrou na pandemia, eu resolvi trabalhar numa casa de idosos. Foi alguma coisa. Eu nunca trabalhei em casa de idosos, gente. Mas fui trabalhar. Aprendi. Era a minha válvula de escape, porque lá eu aprendi um jeito, tipo assim, de descarregar aquele amor, né, que tava ali, doendo, nas velhinhas. Então, era minhas companhias. Não posso dizer que eram minhas companhias mesmo. Então, ali, eu orava, eu chorava, elas me ouviam. Eu tava ali pra me ouvir, porque eu trabalhava de noite. Então, eu sempre trabalhei, queria sempre trabalhar à noite pra mim dormir o dia todo, pra aquele dia passar. Era uma válvula. Eu queria... A pandemia minha foi assim, trabalhar à noite para o dia passar e eu dormir. O dia era assim a minha vida. E aí, quando a pandemia veio, eu fazia esse trabalho à noite. Consegui também trabalhar de garçom, né? Que era atendente de mesa nos hotéis. Então, eu fazia tudo. Tudo pra mim não ficar em casa. Tudo pra mim não ficar acordada sem fazer nada. Lembrar, né? Porque se eu parasse e ficasse dias sem fazer nada... A depressão vinha. E é onde que você tinha que encher aquilo ali com alguma coisa. E aí foi quando eles falaram, não tem como. A sua família não tem como entrar, porque você não tem residência e tá fechado pra turismo. Meu Deus. Falaram isso comigo e eu já era residente pelo decreto, mas ninguém sabe disso. E tudo bem que você não sabe, mas eu ficava assim, tá bom. E eu comecei a pensar assim, não tá bom. Eu tenho que trazer minha família. Eu tenho que focar. Já ficou um ano longe dele? Espera. Se eu esperar esse trem acabar, nunca mais vejo ele. Porque chegou a... Porque essa questão que veio na minha mente e as pessoas falando foi quando a minha manifestação tinha sido aceita com 9 meses e eu já tinha conseguido o adiantamento. Mesmo assim, as pessoas falando, não tem jeito. Não tem jeito. Eu entrava no tal grupo e eles falavam assim, não tem jeito, não tem jeito. E aí dia... informação real, né? Totalmente. Aí um dia uma moça falou assim, não, seu caso tem jeito. Porque você é residente legal pelo decreto. Sim. Mas depois ela voltou atrás. Ela falou assim, olha, mas você vai comprar a passagem deles e vai ser uma sorte. E aí eu sempre falo, gente, nunca foi sorte, sempre foi Deus e é Ele sempre na minha vida. Que eu fui e falei, tá, essa fala que ela me disse de talvez não entrou na minha cabeça. O que entrou na minha cabeça foi, tem jeito. E aí eu comecei a estudar. Estudei o decreto, mandei 46 e-mails pro CEF, todos negados. E eu comecei a dar aula pro CEF, né, do decreto. Aí eu marcava o decreto e falava assim, minha família se enquadra. Minha família se enquadra. E um Ricardo, que é um inspetor lá do CEF, que respondeu. Eu lembro do nome Ricardo, que é o nome do meu filho. E ele foi e respondeu, falou, a sua família em abstrato se enquadra nesse artigo. Ah, gente, isso foi em outubro. Que é o de reunião familiar? De reunião familiar. E aí, já liguei, falei com meu marido, tu vem, todo mundo vem, vocês vão ver. E ele, eu não vou. Aí eu falava, eu venho, não vou. Ele já não queria vir, Jorge Douglas? Já desde o primeiro dia. Desde a primeira semana, né? Primeiro dia não, porque ele me levou no aeroporto, tá, gente? Mas numa semana, Jorge Douglas já não queria vir. Jorge Douglas mudou a cabeça, não queria vir. Eu tô falando que ele que me deu trabalho, não foi as crianças. E as crianças ficavam assim, mãe, eu faço o que a senhora quiser. Ponto, estava tudo certo. E aí, eu fui e vesti a camisa, né? Sou residente legal pelo decreto, não, ninguém me muda isso. Aí, consegui a passagem pro dia 27 de dezembro de 2020. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses sem minha família. Não. Era 1 ano e 4 meses de muita dor. Tudo. A fome não me impediu. Não te importava mais, né? Dormir no chão não me impediu. Nada. Era minha família. Era minha família. E também, né, gente? A mulher, ela... Tipo, o homem, ele pode deixar a família e fazer uma migração e tudo certo, tá tudo bonito. Mas quando uma mulher faz esse percurso, cara, se ela ainda tá sem os filhos dela, cara, ela é terrível. Ela deixou a família. Então eu tinha que separar isso da minha mente, do que chegava,
separar as pessoas, falar assim, não tem mais casamento, você perdeu sua família, sua família não vai vir. Porque eu ouvia isso. Eu ouvia, as pessoas... Aí você já tá fragilizada, já tá morrendo de Tudo, saudade. aí você morre, né? Enlouquece. Mas, e aí, aquilo ali me dava força, porque eu falava, se eu desistir, o meu filho vai olhar pra mim e falar assim, tô, minha mãe desistiu, ela chegou até aquela lá e desistiu. Então, muitas vezes, era o que me dava força, que eu olhava e falava assim, não, eu vou fazer. Aí, quando eu conversava com alguém que sentia ali, a pessoa já não falava, que a pessoa falava assim, pô, faz sentido o que você tá fazendo. E ali se foi, 1 ano e 4 meses. E no dia 27, dia 26, eles saíram de BH, chegaram aqui dia 27. De gente, dezembro, né? foi A gente tem pauleira. imagens desse encontro, gente. Tem os imagens. Tem os imagens. Eu não acreditava, né? Era tipo assim, ver meus filhos daquele tamanho, era uma coisa assim pra mim surreal. Quem conhece a minha história com meus filhos no Brasil, era muita coisa que me fazia sair do Brasil pelo futebol do meu filho, porque eu acredito no sonho dele. Eu falo assim que todo mundo tem um jogador, né? Todo mundo tem aquele jogador, mas e a mãe que cria um jogador? Nossa, é verdade. Você é a fã número 1 daquilo. E eu sou fã do meu filho. Então, cada um tem aquele lá. Todo mundo é fã de um jogador top e eu tenho um jogador top. Desde casa. Desculpa lá. Olha, mas uma coisa que eu queria saber é que assim, a gente contou toda essa história, que é uma história linda de sucesso, inclusive, porque a gente já vai chegar no hoje. Sim. Mas quem era a Joyce em 2018 e quem era a Joyce a partir de 2019? Que é a Joyce de hoje. Cara, é em tudo, né? Mudou. Hoje eu amo meu país. E sei, eu sou uma pessoa que brigo mesmo com as pessoas. Brigar no jeito de falar, tá, gente? Sim. Eu falo assim que amo meu país em tudo. Hoje que eu trago de bagagem, de falar com as pessoas, cara, venha. Eu acho que todo mundo tem que vir. É uma faculdade, Cara, né? é um superior, cara. É um superior surreal. A única coisa que eu mudo no contexto de tudo que hoje com a minha história, eu consigo ajudar outras famílias. É não vir sem ela. Cara, passa todos esses perrengues que eu passei junto, cara. Que quando você olhar do lado, você não vai olhar uma parede. Você não vai olhar uma janela fechada. Você vai olhar o seu filho. Você vai olhar sua esposa. Você vai olhar seu esposo. Cara, todos os dias eu trago essa memória pra me dar mais força. Porque quando começa alguma diversidade, eu falo, cara, que é isso? Eu já tava torcendo pra essa diversidade acontecer. Então, muitas vezes, isso que nós esquecemos. E hoje me faz ser uma Joyce melhor, me faz ser uma mãe melhor, me faz ser uma esposa melhor. Ser uma Joyce que tipo, era totalmente... Eu ia na padaria de carro, gente. E eu aprendi a amar um passe. Vocês não sabem o que é amar um passe. De ônibus. É um passe de ônibus. Porque era uma coisa que te levava pra todo lugar. Hoje, e era o que você tinha. Era o que eu tinha. Hoje, você consegue viver com o que você tem. Você não precisa mostrar pros outros. As pessoas no Brasil têm essa ilusão, né? Nós estamos na Europa, nós somos chiques. Nós somos chiques mesmo, porque eu sou filha do rei, eu sou muito chique. Mas os perrengues existem. Claro. Não tem como a gente formalizar todos os perrengues que a gente vive. Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que não conseguem filtrar. O que você filtra, o que ele frio, todo mundo filtra de uma forma. Então não é bom divulgar as coisas ruins, porque as pessoas não sabem filtrar. Filtrar é o segredo. Na verdade é porque, assim, existem pessoas que utilizam de uma adversidade ou de uma dificuldade pra se tornarem mais frágeis, né? Sim. Pra, tipo, nossa, tá difícil, nossa, tá isso. E você não, você foi na contramão, realmente. Tá difícil sim, mas pera lá, que eu vou dar a volta por cima com sua retada. Sim, era foi, né? Eu tinha um amigo que, nossa, esse meu... morou na casa, porque eu morei no quarto, né? Que na casa tinha mais pessoas também. E ele voltou pro Brasil, né? E ele fala, ô Joyce Mara, você nunca desistiu, né? E ele falava assim comigo assim, como que você consegue? Como? Não adianta, não existe isso, você servir a um Deus que você tanto disse por essa fé... e sofrer tanto assim, eu falei, filho, se não sofrer, não faz sentido. Aí mesmo que não tá seguindo a Deus certo, não, esse sofrimento. Então entra num contexto que é contra
é tudo que eu acredito. E eu falo que muitas vezes eu achava que o meu propósito era somente o meu filho. Somente o outro meu filho que estava vindo pela educação e o outro pelo futebol ou pela qualidade de vida pela minha família. Sim. E hoje eu vejo que o propósito maior é o meu. Era eu mudar, era eu ser mais, ter empatia, era colocar todas as questões, né, em pauta da minha vida e hoje ser quem eu sou. Hoje eu poder ajudar as pessoas com meu testemunho, é poder mostrar para elas que tem jeito, gente, tem jeito. Planejamento é muito bom, mas muitas vezes não é o que Deus quer pra gente. E é isso. Podemos fazer planejamento na mesma. E é o certo. Mas ele pode não sair do contexto. E nem por isso ele não vai dar certo. Sim. Ele vai dar certo, mas de uma forma que não é por você, é pelo que Deus tem pra você. E é tipo isso hoje. Nossa. Show de bola. Então vocês viram aí, meu Deus do céu. Eu segurei, gente. Toca meu coração demais, gente. Essa mulher, vocês viram uma história sensacional. A gente sempre traz aqui no canal a história de homens que migram sozinhos e deixam a família pra trás. E a gente fica sabendo, né, na dor do homem, de como é difícil ficar longe da família. E a gente viu hoje aqui na entrevista uma perspectiva por outro ângulo. Pelo ângulo da mãe. A mãe que fica sem os filhos, a mãe que fica sem o marido. E essa foi a história da Joyce. E hoje tá aqui com todo mundo. Com o jogador de futebol, Ricardinho, que vai aparecer aqui no canal. Que em nome de Jesus. Nós vamos mandar de Jatinho, que é aquele jogador que um dia eu vou olhar. Olha esse menino aí. Foi cria minha. Verdade. Entendeu? Tá aqui, lutou pra caramba. Ela venceu todos os obstáculos. Não foi fácil. Mas tá aqui mostrando pra vocês que com garra, com estudo, com sabedoria, a gente consegue sim ter aí os nossos objetivos alcançados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista de hoje. A Joyce vai aparecer aqui mais vezes no canal. Vou deixar aqui o @ dela pra vocês irem lá no Instagram, seguir ela. E saberem também mais um pouco do dia a dia dela, enfim, da empresa dela, que a Joyce hoje é uma empresária aqui em Portugal. Vão lá nos stories dela saber um pouco mais da história, tá? Então é isso, amiga, muito obrigada. Agradecer demais você por ter topado essa loucura, né? Porque vim aqui no canal contar a história. Só eles que me conseguiram tirar isso. A bochechinha dela tava no tremendo assim no começo, quando ela começou a falar. Gente. Porque foi um curso, né? Todo mundo falava, muitas pessoas no Brasil falavam, grava. E a família busca, o casal busca pé, entrou pra nossa família, né? Então, foi uma coisa que Deus... demais. Eu falo que Deus não une pessoas, une propósito, cada um tem um propósito, gente. Essa frase vai aparecer aqui na tela, Thiago vai escrever bem grande. O tempo todo. E é isso mesmo, então muito obrigada mesmo. A gente tá junto aí pra novas histórias de sucesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve por aqui também. Não se esquece de comentar também. Manda um alô aqui pra Joyce no comentário. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada, gente. Tchau! Agora eu tô gelada. Ai, tá geladaça, velho. Jorge Douglas se teve que dar um tchau, eu tava segurando a língua pra não chorar, mano. O zóio dela encheu de água por vez, tá? E eu segurava, falei, lascou-se. Agora se eu chorar, minha filha, o catarro, o negócio, mano. Ó, que vida. Ó, meu Deus. Você sabe que tem pós-crédito, isso aqui tá sendo gravado. Ó, que parece.